Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, o verso 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Amém. Graças ao Senhor pela sua palavra. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, nesta hora. Obrigado, Senhor, por nos reunir aqui debaixo do teu precioso nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua mesa. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo que foi ferido por nós, que foi partido, que foi moído pelas nossas transgressões. Obrigado, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado, tendo em vista, Senhor, a remissão de cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor. Senhor, nós te louvamos porque somos salvos e redimidos pelo teu precioso sangue. Senhor, é por isso que nesta noite nós comemos este pão e bebemos este cálice em memória do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelo sacrifício precioso do Senhor por nós ali na cruz do Calvário. Exaltado seja o Senhor. Senhor, que possamos perseverar, Senhor, partindo o pão até que o Senhor venha. Que essa seja a alegria singela do nosso coração, Senhor. Partirmos o pão na comunhão do teu corpo, aguardando a tua vinda, Senhor, ansiosos por esta vinda, Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Pedimos, Senhor, que o Senhor, nesta noite, possa revelar-se mais para nós, Senhor. Abra a tua palavra diante de nós, fale ao nosso coração. O Senhor é aquele que sonda cada um de nós, Senhor. Tu sabes da nossa real necessidade, ó Deus. Senhor, retire, Senhor, todo empecilho do inimigo, Senhor, para não recebermos a tua palavra aqui nesta noite, ó Deus. Mas que possamos ser alvejados pela tua palavra, Senhor. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Graças ao Senhor. Irmãos, nós podemos ver nesse texto que diz que Deus, Ele é o cabeça de Cristo. Cristo, Ele é o cabeça do varão. E o varão, o homem, ele é o cabeça da mulher. Que nós podemos ver nessa cadeia, descendência de autoridade, um princípio espiritual maravilhoso, o qual nós precisamos compreender e viver esta realidade. Nós sabemos que esta questão da autoridade, do pai sobre o filho, ele é desde a eternidade. Assim como o pai e o filho são eternos, o pai eternamente, ele é o cabeça desse filho. E sabemos que em relação a esse aspecto de Deus, o pai ser o cabeça do filho, não existe nenhum problema nisso. Nunca houve nenhuma desordem quanto a isso. Podemos ver que quando o Senhor Jesus, ele estava aqui na terra, ele sempre fez referência a isso, de que o Pai era maior, de que ele submetia à vontade do Pai, de que ele não fazia nada a não ser aquilo que ele via o Pai fazendo. Portanto, que nós podemos ver isso de uma maneira muito clara, e que ele estando nessa posição adequada, debaixo da autoridade do Pai, ele e o Pai eram um. Quer dizer, como isso é maravilhoso. E então nós podemos ver que nessa cadeia descendente de autoridade, o desejo de Deus é que cada um de nós expressemos esta autoridade de Deus. Mas para isso nós precisamos estar nessa posição adequada da autoridade de Deus. É impossível alguém expressar a autoridade de Deus, aquilo que está dentro do seu plano, se nós não estivermos na posição adequada que nós devemos estar. E aqui o Senhor, ele é muito claro quando ele fala sobre isso.
ele fala, quer dizer, de um lugar de submissão que cada um de nós temos para com o outro. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Quer dizer, não dá uma segunda margem de interpretação quanto a esta verdade. Agora, o grande problema é que normalmente, como eu disse, quer dizer, entre o pai e o filho, não existe problema em relação a isso, não existe nenhuma desordem quanto a isso, mas entre nós, sempre há desordem quanto a isso. E é isso que Deus deseja restaurar em nosso coração, no nosso meio. Ou seja, o homem está debaixo do encabeçamento de Cristo Jesus. Quer dizer, ele está debaixo dessa autoridade governamental de Deus. Assim também como a mulher. E Deus, quer dizer, ele estabelece esta ordem. Isso não quer dizer que a mulher, ela é inferior ao homem por causa dessa ordem. Assim como Cristo não é inferior ao Pai. A Bíblia é clara quanto a isso. Mas pelo contrário, quer dizer, essa submissão os coloca em uma posição no qual eles se tornam um. Quer dizer, assim como isso é verdade em relação ao filho e ao pai, também em relação à mulher, à esposa e o seu esposo. Quer dizer, por outro lado, se nós queremos expressar esta autoridade de Deus, nós precisamos considerar esse lugar no qual o Senhor nos colocou. É interessante porque quando nós lemos aqui em Lucas capítulo 7, eu quero ler esse texto com os irmãos, nós temos aquele centurião romano que veio a Jesus em favor do seu servo que estava doente. Nós temos aqui talvez a melhor expressão do segredo desse aspecto do qual nós precisamos viver de autoridade. Veja só que no capítulo 7 de Lucas, nós não iremos ler todo o texto, mas apenas Lucas capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 6, que diz: E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe um centurião, uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Libere, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Por que ele diz isso? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. É muito interessante esse texto, porque eu creio que a maioria de nós, se fôssemos expressar isso para o Senhor, nós diríamos: olha, eu estou dizendo isso para que você apenas libere uma palavra, porque eu também tenho autoridade, e eu sei como é que esse negócio funciona. Eu falo para alguém fazer e alguém faz. Mas percebe que não foi isso que o centurião disse. Ele não disse, eu tenho autoridade. Mas ele diz, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Então, quer dizer, porque ele estava sujeito à autoridade, ele exercia a autoridade. Ou seja, porque ele estava sujeito à autoridade, no momento em que ele falava alguma coisa, dentro dessa cadeia, quer dizer, ele estava no local adequado, então, no momento em que ele dizia alguma coisa, ele se tornava o representante legal do imperador. Percebe? Quer dizer, porque ele estava debaixo daquela autoridade. Se alguém o resistia, essa pessoa na realidade não estava resistindo, se opondo, tão somente esse centurião, mas ele estava se opondo ao próprio Império Romano. Percebe? Quer dizer, esta verdade, esta realidade do que é a autoridade? Quer dizer, nós só podemos exercer autoridade se nós também formos sujeitos à autoridade. Quer dizer, é exatamente nesse ponto que o Senhor precisa ganhar o nosso coração. Quer dizer, a sujeição do nosso coração
debaixo daquela autoridade que o Senhor estabeleceu. Seja ela no aspecto do lar, né, da questão da esposa em relação ao esposo, né, do homem em relação a Cristo, enfim, ou seja, uma autoridade constituída, ou seja, dentro da própria igreja, né, seja no lar, seja na questão do nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos. Mas nós estamos numa posição adequada em relação à autoridade? Que o Senhor venha ganhar o nosso coração nesse tempo, concernente a esse assunto. Esse é um assunto que nós precisamos ser ganhos pelo Senhor. No texto em que nós lemos, que nós podemos ver essa cadeia, ela é muito clara, né? Ela é muito precisa. Então, quer dizer, quando o marido ele está em submissão, quer dizer, quando o homem está em submissão a Cristo, ele tem a própria autoridade de Cristo. E qual que é a autoridade de Cristo? A autoridade de Deus. E assim, quer dizer, cada uma dessas pessoas, nessa posição adequada, ela passa a exercer essa autoridade, mas estando debaixo de autoridade. É muito claro, não sei se isso ficou claro para os irmãos, assim como eu estou percebendo. Quer dizer, o texto ele é muito claro, né? Ele não deixa nenhuma margem para nós termos alguma outra interpretação quanto àquilo que o centurião romano disse, né? Quer dizer, porque eu sou sujeito à autoridade, né? Eu também tenho autoridade sobre os outros. E então, quer dizer, essa palavra dele tem valor. E então é isso que ele diz. E ele reconhecia, quer dizer, essa autoridade espiritual na vida de Jesus. É por isso que ele usa esse advérbio de inclusão, de igualdade, né? Assim também. Ou seja, ele reconhecia que se o Senhor tão somente liberasse a sua palavra, isso seria suficiente para que aquele servo dele pudesse ser curado. Quer dizer, a palavra liberada por Deus, ela tem a mesma eficácia de Deus. Quer dizer, aquilo que o Senhor fala a nós, ela tem a mesma eficácia, né? Que seja através de um irmão, de uma irmã, se é a palavra de alguém que está debaixo da autoridade de Deus, e se é uma palavra governamental, ela tem a mesma eficácia. É isso que esse centurião está falando. E como muitas das vezes nós não reconhecemos isso na palavra, como nós precisamos mudar a nossa mente de pensar, a nossa reação em relação àquilo que é a palavra de Deus. Né? Quando nós aprendemos a palavra de Deus, mais nós percebemos que precisamos aprender a palavra de Deus. Né? Quanto mais nós aprendemos a palavra de Deus, nós percebemos que existe algo muito maior para nós da parte de Deus. E o que o Senhor deseja de nós é que o nosso coração seja esse solo fértil para receber a sua palavra, para acolher a sua palavra. Mas o que nós podemos perceber por esse texto é que se esta cadeia ela for quebrada, essa autoridade ela também é anulada. E é exatamente isso que nós podemos ver nesse tempo. Principalmente, quer dizer, dentro do aspecto familiar, né? Porque isso, quer dizer, um núcleo que está mais resumido, no qual nós convivemos todos os dias. Sabemos que isso é de uma forma geral, né? Seja na sociedade, né? Seja em instituições, né? Dentro da própria igreja. Quer dizer, como tem se faltado a percepção desta realidade. Mas principalmente naquilo que concerne o aspecto do núcleo familiar. Porque esse texto que lemos aqui de 1 Coríntios, no capítulo 11, ele toca exatamente nisso. E nós podemos ver, quer dizer, que isso tem acontecido, quer dizer, na maioria dos lares. A falta desse ajustamento, né, de estarmos debaixo desse encabeçamento de Cristo Jesus, né, e de essa autoridade, ela ser de uma maneira clara, transmitida através de um ordenamento dessa posição de cada um de nós. E qual tem sido
o resultado dessa posição errada diante desse aspecto de autoridade. O que nós temos visto nesses dias? Anarquia, desordem e rebelião. Seja dentro do lar, seja nas instituições, enfim, em qualquer lugar. Por quê? Porque esse é o desejo de Satanás. O desejo de Satanás é subverter a verdade de Deus, para que ele possa estabelecer o seu reino. E no ambiente de autoridade, ele jamais vai poder tocar. Mas se não existe esse ambiente de autoridade, isso é um solo fértil para que Satanás possa lançar a sua semente e subverter aquilo que é a palavra de Deus. Mais do que em qualquer outro tempo, a nossa cultura ela tem sido dominada, pela rebelião, pela anarquia e por tantas outras coisas. No final da década de 50 para o início da década de 60, surge um filósofo humanista existencialista, Jean-Paul Sartre, e ele dizia que a existência precede a essência. Ou seja, que não existe verdade. Não há verdade. Tudo é relativo. Não existe regras. O importante é você estar bem. E como hoje nós somos ainda influenciados, por esse ensinamento, por essa filosofia. Sabemos que algumas pessoas aqui, porque viveram, nesse tempo, outros por serem influenciados, por esta geração dos nossos pais. O certo é que de uma forma ou de outra, nós somos influenciados por esse pensamento de Jean-Paul Sartre, onde diz que não interessa, a questão de núcleos, não interessa a questão de regra, não interessa a questão de verdade, mas é se você está vivendo bem. Por isso, ser existencialista, o que interessa é a sua existência. E dentro desse pensamento, se você não está vivendo bem com o seu cônjuge, separe, descarte-o. Em algumas determinadas circunstâncias, tira-lhe a vida, esquarteja-o, coloca dentro de uma mala e dá um fim. Se você está vivendo uma gravidez, que não foi planejada, aborte essa criança. Esse é um pensamento que foi impregnado por esse pensamento existencialista. Se os teus filhos não te dá a alegria, a satisfação de viver, descarte-o de alguma maneira. Eu convivi com uma pessoa onde eu não percebi nenhum transtorno psíquico nessa pessoa. No entanto, em um determinado momento da vida dela, juntamente com o seu companheiro, eles decidiram que os 2 filhos daquele companheiro não fazia bem para a relação deles. E então eles decidiram matar aquelas 2 crianças, cortar em pedaço, tacar fogo, colocar num saco de lixo e joga na rua que o carro de lixo vai passar e vai pegar. Então, essa é a nossa cultura. Esse é o mundo em que nós vivemos. Se nós formos relatar aqui alguns fatos dessa natureza, que nós vemos pela televisão, pelos jornais e muitas outras coisas, nós passaríamos a noite contando história, e cada um aqui, no mínimo 2, 3, 4, 5 histórias como essa, e na medida que a gente vai falando, o outro vai lembrando também de outras histórias semelhantes, e com certeza ficaria algo sem fim, falando apenas de atrocidades como essa, onde as pessoas querem tão somente viver bem, estarem bem. Mas nós sabemos, que esta é uma cultura que é contrária completamente à palavra de Deus. Esse pensamento existencialista é algo que afeta diretamente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade. É isso que a Bíblia diz e nós cremos assim. E então, ele diz que não existe verdade.
Quer dizer, e muitos têm andado, quer dizer, dentro desta cultura. Muitos lares têm sido afetados por esta cultura. Muitas instituições têm sido afetadas por essa cultura, por essa filosofia. Mas é por isso que nós, nesse tempo, precisamos ser perseverantes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso que o irmão que nos precedeu disse, a necessidade que temos de estarmos fundamentados nesses pilares. Nós precisamos ser perseverantes quanto a isso. Precisamos ter o nosso coração ganhos pelo Senhor. Sermos um com o Senhor naquilo que é a sua palavra. Por mais que a cultura deste mundo diz algo, mas nós precisamos o quê? De termos uma mente renovada, uma mente transformada. Nós estarmos na contracultura, mas nós precisamos estarmos de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser prevalecente na nossa vida, a despeito de qualquer outra coisa que nós estamos vendo neste mundo nesses dias. Nós precisamos sermos submissos à palavra de Deus. Precisamos reconhecer que existe uma autoridade da palavra de Deus sobre nós. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor, Ele tem aberto a sua palavra neste lugar. Louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem liberado a sua palavra com autoridade e com poder. Bendito seja o nosso Senhor por isso. Nós não podemos negar isso. Mas o que nós precisamos? Abraçar esta verdade. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos caminhar segundo esta palavra, segundo esta verdade. É isso que o Senhor nos chama nesse tempo. Veja qual a instrução do Senhor aqui em Deuteronômio, no capítulo 11, acerca da sua palavra. Qual é o conselho, qual é a orientação que nós temos acerca da sua palavra em Deuteronômio, no capítulo 11, vamos ler a partir do verso 18. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Ou seja, nós precisamos ter a palavra do Senhor no nosso coração e na nossa alma. Ou seja, quer dizer, toda a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas emoções devem ser governados, estar permeados pela palavra de Deus. Ele diz mais, veja só, pois estas minhas palavras no vosso coração, na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão. Ou seja, quer dizer, tudo aquilo que nós fizermos, quer dizer, seja de acordo com a palavra de Deus. E mais, para que estejam por testeira entre os vossos olhos. Ou seja, para que ela seja o quê? A direção, para que nós sejamos governados pela palavra de Deus. E diz mais, olha só a responsabilidade que temos também em relação à palavra. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho e deitando-te e levantando-te. Ou seja, o que o Senhor está dizendo aqui não é simplesmente para nós pegarmos as nossas crianças e trazermos para a reunião, porque aqui haverá um grupo de pessoas e ali terá uma salinha, e essas crianças serão ordenadas, orientadas, conforme a palavra de Deus. Não está dizendo também que é o nosso dever, todo dia de manhã, tão somente nós pegarmos e lermos ali um texto com os nossos filhos. Irmãos, é uma luta desigual. Se nós gastarmos 5, 10 minutos da palavra de Deus com os nossos filhos, e eles ficarem 2, 3, 4 horas diante de uma televisão, com toda essa cultura, recebendo nas suas mentes, nos seus corações, na idade deles, vocês acham que isso será suficiente? Os irmãos pensam que isso é tudo que nós devemos fazer?
Não é isso que a Bíblia diz. Né? Veja só o que o texto disse. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Ou seja, entrelaçar o ensino da palavra com todas as atividades da nossa vida. Quer dizer, em todas as oportunidades que nós tivermos, nós precisamos transmitir esses princípios da palavra de Deus. Veja que isso aqui é muito mais sério, é uma responsabilidade muito maior do que aquilo que nós pensamos. Quer dizer, o desejo de Deus, a vontade de Deus, né, o caráter de Deus, ele exige isso de nós. Um compromisso sério com a sua palavra. Pois é essa palavra que irá salvar as nossas almas. Como nós precisamos abraçar esta verdade, irmãos? Crendo, recebendo com poder, realmente crendo no nosso coração, a despeito de tudo aquilo que se opõe, mas sabemos que precisamos fazer isso com fé, crendo que a palavra de Deus é poder para transformar não só a nossa vida, mas também a vida dos nossos filhos, para transformar o nosso lar, para transformar-nos completamente segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E ele diz mais, e escreve-as nos umbrais de sua casa e das suas portas. Quer dizer, isso demonstra que nós precisamos ser confrontados constantemente. Ele diz aqui nos umbrais e nas suas portas. Nós precisamos constantemente sermos confrontados pela palavra de Deus, nós como família. Né? A Bíblia, quando ela diz casa, ela não está falando do prédio que nós moramos. Não está falando da nossa residência, mas está falando do nosso lar. Ou seja, nós precisamos, como família, como pai, como filho, como esposo, como esposa, sermos confrontados pela palavra de Deus. Nós não podemos querermos aprender a palavra de Deus tão somente para ensinar para os nossos filhos. Nós não podemos aprender a palavra de Deus simplesmente para transmitir para aquelas pessoas que reúnem no nosso grupo. Nós não podemos querer aprender a palavra de Deus tão somente para subir num púlpito e pregar esta palavra. Mas nós precisamos sermos fiéis a esta palavra. Nós precisamos ser submissos a essa palavra. Nós precisamos estar debaixo da autoridade da palavra de Deus nesse tempo. Isso é ser perseverante na doutrina dos apóstolos. É sermos submissos a essa verdade. É termos compromisso com esta palavra, com aquilo que ela requer de nós. Se nós não tivermos compromisso com aquilo que a palavra requer de nós, nós iremos fracassar. Nós iremos fracassar. Por mais que você está bem, por mais que você viva bem, se você não tem compromisso com a palavra de Deus, você irá fracassar. Não adianta nós querermos viver a realidade da vida cristã sem a palavra de Deus, sem que essa palavra habite ricamente em nós, sem que essa palavra forme um depósito em nosso coração. Que o Senhor nos ganhe nesse tempo, que o Senhor nos leve a esta verdade. Agora veja no versículo 21, para que nós precisamos ter essa palavra na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, na nossa mão, naquilo que queremos fazer, ter isso como direção, ensinar aos nossos filhos em todos os momentos, em todas as oportunidades que nós tivermos. E também sermos confrontados com essa palavra. Ele diz, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Veja só, para quê? Quer dizer, aqui havia uma promessa de Deus concernente ao seu povo de conquistar uma terra. Mas aqui ele não está falando sobre a questão de conquistar essa terra. Ele estava falando que a necessidade que temos de vivermos a realidade da sua palavra, dia após dia, de sermos confrontados com essa palavra,
de poder ensiná-la aos nossos filhos, de sermos confrontados constantemente, não era para adentrarmos na terra, mas é para que nós pudéssemos permanecer nesta terra. Nós sabemos que nós fomos salvos em Cristo Jesus. Isto é uma realidade, né? O pão que nós comemos e o cálice que nós tomamos nessa noite nos fala desta realidade, de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas existe algo que a cultura deste mundo tem procurado roubar de nós, que é nos tirar da realidade da vida de Cristo. Nós somos chamados para viver uma vida em Cristo, para vivermos segundo a palavra de Deus. Existem, quer dizer, tantas riquezas em Cristo Jesus, e que no nosso viver diário nós não desfrutamos de todas essas realidades. Por que nós não desfrutamos? Exatamente por causa do que esse texto está dizendo. Ele está dizendo que se nós formos sérios com a palavra de Deus, se nós tivermos esse compromisso com a palavra de Deus, nós não simplesmente seremos salvos, mas nós permaneceremos nessa salvação. Quer dizer, nós iremos desfrutar de todas as riquezas que há nessa salvação. E ele fala o quê? Que por longos dias. Fala que esses dias serão muitos. Quer dizer, não fala de abundância, nos fala de fartura. Nós sabemos, quer dizer, que em Cristo existem riquezas insondáveis. E por que muitas das vezes nós vivemos uma vida, né, que aparentemente não professa esta realidade? Por não sermos sérios com a palavra de Deus. Por não sermos obedientes à palavra de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. Quantos de nós já usamos a expressão é como o céu na terra? Quantos de nós ou já falamos ou já ouvimos? Viu que isso está aqui? É exatamente, quer dizer, com essa expressão que termina esse versículo 21. Ele diz, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos, na terra que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes, como os dias dos céus sobre a terra. Ou seja, nós teremos o céu na terra. Ou seja, nós poderemos gozar das glórias vindouras. Percebe o que ele está dizendo aqui? Agora, quantas famílias que você conhece, que quando você olha para aquela família é como se fosse o céu na terra? Sabemos que são muito poucos. Mas isso é uma verdade para nós. Isso é algo que nós precisamos experimentar. Talvez algumas famílias que nós podemos citar, talvez seja o inferno na terra. Mas não é esse o propósito de Deus. Não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos experimentar as glórias vindouras aqui nesse tempo. Através da vida cristã. Através daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Irmãos, vale a pena nós sermos sérios com a palavra de Deus. Vale a pena nós acolhermos a palavra de Deus no nosso coração. E sermos fiéis, e sermos submissos ao Senhor. Estarmos debaixo dessa autoridade governamental do Senhor. Ainda aqui em Deuteronômio, no capítulo 28, nós podemos ver a consequência da desobediência da palavra de Deus. Preste atenção nesse texto. Aqui ele fala sobre a consequência, de castigos por causa da desobediência à sua palavra. E muito especificamente, ele toca esse aspecto da família. Aonde ele diz, no versículo 41 do capítulo 28, filhos e filhas gerarás, porém não terás prazer neles, porque irão em cativeiro. Irmãos, como esta geração tem experimentado isto? Pais e mães que têm lamentado a vida dos seus filhos.
pais e mães que não sabem o que é a submissão dos seus filhos à autoridade no lar. Esta é uma geração que tem refletido esse texto. Mas eu gostaria de conduzir os irmãos a um outro texto, em Oséias, no capítulo 4, que nos dará uma compreensão e uma complementação sobre esse texto. Aqui diz que filhos e filhas gerarás, porém não terás prazer neles, porque irão em cativeiro. Agora veja, Oséias, capítulo 4, o verso de número 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste, ou seja, não é porque não havia. Quer dizer, esse conhecimento, ele foi manifestado. Mas olha só o que diz o texto. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Vejam só que esse texto, primeiro, quer dizer, não é que não tinha uma manifestação do conhecimento de Deus. Não é que não havia a expressão da verdade de Deus. Mas houve o quê? Uma rejeição. Né? Que o Senhor guarde o nosso coração. Né? De estarmos tendo esta revelação, essa expressão acerca do Senhor Jesus, da sua palavra, e nós rejeitar. É interessante aqui que ele diz que também eu te rejeitarei para que não seja sacerdotes diante de mim. Irmãos, um dos ministérios, como diz, irrevogáveis de Deus, quanto a um homem, é ele ser sacerdote no seu lar. Exercer o papel de sacerdote. Ou seja, conduzir a sua família diante de Deus. Manifestar a bênção de Deus à sua família. E é interessante que o texto aqui diz que porque tu rejeitaste o conhecimento, ou seja, a minha revelação, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Quer dizer, ninguém pode ser um sacerdote se não tem compromisso com a palavra de Deus. Em Malaquias, no capítulo 2, se eu não me engano, o verso de número 4 ou 7, diz que era inerente ao sacerdote a expressão do falar a palavra. De que as pessoas iriam ao sacerdote para ouvir dos seus lábios a palavra de Deus. E aqui esse texto ele diz isto. Né? Porque rejeitaste a minha revelação, eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Agora veja essa expressão. Também eu me esquecerei de teus filhos. Quer dizer, este é o problema chave. Quer dizer, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos ver que aqui está a raiz lá do cativeiro. Quando ele diz dos pais que não teriam prazer, quer dizer, gerariam filhos e filhas, mas que não teriam prazer neles, porque eles seguiriam para o cativeiro. Quer dizer, aqui está a chave do problema, da escravidão, da destruição. É porque, quer dizer, esta geração, ela é tão tomada por essa situação. Mães e pais que não têm prazer em seus filhos. Mas por outro lado, nós podemos ver que esta é uma geração que tem perdido o senso
de sujeição à autoridade, que querem viver a sua própria existência, desconsiderando tudo e todos. É muito natural nos nossos filhos hoje, né? Os filhos já não têm aquela mesma sujeição a uma pessoa. Antes, eu me lembro, né? Eu sou novo, mas, como diz, eu posso dizer isso. É natural, mesmo que não havia nenhuma hierarquia de uma pessoa sobre a outra, mas só pelo fato dele ser mais velho, há uma consideração a essa pessoa. Hoje nossos filhos não têm isso. Hoje nossos filhos já não consideram isso mais. Então, quer dizer, essa é uma geração pervertida, né? As pessoas, as famílias, os pais têm sido, como se diz, de uma maneira terrível, né? Há uma fragmentação, e isso tem levado muitos a não estarem sujeitos e ao mesmo tempo não exercerem autoridade. Deus, Ele deseja restaurar essas coisas no nosso meio. Deus deseja restaurar o lugar da autoridade sua no meio do seu povo. Seja na comunidade como igreja, seja dentro dos nossos lares. Esta é a vontade do Senhor. Isto é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é para ser vivida, ela é para ser expressada. E nós precisamos da misericórdia, da graça de Deus, para vivermos esta verdade nesse tempo, nesse presente século, em detrimento a tudo aquilo que nós vemos aí fora. Ou vocês acham que Deus estava brincando quando Ele disse essas palavras aqui no livro de Oséias? Ou vocês acham que o escritor aqui ele fez jogo de palavras ao dizer essas coisas? Olha, porque vocês me rejeitaram, eu também te rejeitei. Porque vocês rejeitaram o meu conhecimento, eu também rejeitei os vossos filhos. Vocês acham que isso é apenas uma composição gramatical? Não. Deus estava falando sério quando Ele disse essas palavras. Nós precisamos considerar isso. Mas algo que traz um grande alento ao nosso coração é que essa não é uma palavra tão somente de exortação para reprovação, né? Mas a vontade de Deus é que nós sejamos restaurados pela palavra do Senhor. Esse é o desejo de Deus. A palavra do Senhor, ela diz em Malaquias, no capítulo 4, no versículos 5 e 6. Vamos ler esse texto bem conhecido de todos os irmãos. Malaquias capítulo 4, o verso 5, nos diz: Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Graças ao Senhor pela sua palavra. Quer dizer, para que Elias precisa vir? O que Elias irá fazer? Em que situação Elias irá encontrar a sociedade nesses últimos dias, como ele diz aqui, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor? O que essa mensagem profética irá produzir? Né? Quer dizer, qual é a finalidade dela? Em que circunstâncias será isso? Eu creio que é para esses dias, exatamente para esse presente século, né? Para essa situação em que nós vivemos. Relacionamentos errados, principalmente na família. Né? Essa falta de sujeição à autoridade, esse espírito de rebelião. Esse espírito de rebelião que tem assolado as pessoas nesse tempo.
E o texto diz, quer dizer, que ele vem exatamente para converter o coração dos pais. Verifique que existe uma ordem aqui. Diz que converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E é interessante que em Mateus, no capítulo 17, 9, a Bíblia diz que é o próprio Senhor Jesus dizendo, né, que Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, quer dizer, essa palavra de restauração. Eu quero ler aqui ainda 2 textos. Isaías 49, vamos ler os versos 24. Tirar-se-ia a presa ao valente? Ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará, porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu salvarei. Aleluia. Quer dizer, nós sabemos que aquele julgamento lá de Deuteronômio 28, né, já havia ocorrido. Os filhos tinham sido levados, né, que são essas presas, né, que estavam na mão do valente. Mas há uma promessa de Deus aqui de salvá-los. Há uma expressão de Deus, quer dizer, que expressa a sua graça, o seu amor perseverante. Agora veja, aqui em Isaías mesmo 59, Isaías 59, o verso 20. E virá um Redentor a Sião, e aos que se desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca dos teus filhos, nem da boca dos filhos dos teus filhos. Diz o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Quer dizer, nós podemos ver nesse texto que Deus, o propósito dele não é a condenação, mas sim a restauração. Mas para isso, quer dizer, nós precisamos estar nesse lugar adequado, debaixo da autoridade do Senhor, debaixo do seu governo, debaixo da sua palavra, submissos à palavra do Senhor. Quer dizer, termos esse coração como aquele centurião romano. Olha, eu estou debaixo de autoridade, e eu sei o que é autoridade. Quer dizer, confiarmos nessa graça, no poder de Cristo Jesus, mas aquilo que o Senhor deseja que haja, a realidade disso em nós. Em Mateus, no capítulo 8, o Senhor, ele dá alguns ensinamentos, através, né, de algumas situações que ocorreram, ele dá alguns ensinamentos sobre autoridade. Primeiro nós vemos quando os discípulos entram no barco, e eles vão atravessar de uma margem para outra margem. E então a Bíblia diz que havia um vento muito forte, as ondas encobriam aquele barco, e de repente aqueles discípulos clamam ao Senhor Jesus. Senhor, não te importa que nós perecemos aqui? E a Bíblia diz que Jesus levanta e diz, ó homens de pouca fé. E então ele repreende o vento e as ondas, e a Bíblia diz que houve bonança. O que os irmãos entendem quando Jesus disse, ó homens de pouca fé? Com certeza, aquele deveria ser o papel dos discípulos. Repreenderem tanto a fúria do mar como do vento. Mas não, quer dizer, Jesus, ele levanta, mas então, quer dizer, ele expressa que ele tem este poder, esta autoridade, né, sobre as circunstâncias da nossa vida. E a Bíblia diz que chegando à outra margem, tem ali aqueles endemoniados
gadarenos. E a Bíblia diz que eles viviam em sepulcro e se alimentava ali mesmo. E eram brutais, ferozes, que ninguém podia passar por aquela região. Mas então a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele aproxima daqueles endemoniados. E então, no momento em que o Senhor aproxima, aqueles endemoniados já pergunta: por que vens nos atormentar antes do tempo? E então, eles pedem, naquele texto onde diz que eles pedem, para que, já que eles serão expulsos, que eles possam entrar naqueles porcos que estavam pastando por ali. E a Bíblia diz então que eles entraram, foram expulsos, entraram naquela manada de porcos, e aquela manada de porcos precipitou num despenhadeiro e morreram todos afogados no mar. Quer dizer, o que nós podemos ver nesse texto acerca da autoridade? É que o Senhor Jesus, ele tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. Sobre toda a expressão do inimigo, ele tem poder sobre isso. Mas o que o Senhor deseja nos ensinar com isso? É que se nós estivermos debaixo da sua autoridade, nós podemos expressar essa mesma autoridade sobre o inimigo, sobre as hostes infernais. E é interessante que na sessão sequente, interessante que Jesus parece que fica de um lado para o outro nesse momento. A Bíblia diz que ele volta novamente, porque aqueles moradores ali daquela região expulsou também Jesus daquele lugar. E então a Bíblia diz que ao chegar na outra margem, vem aquele enfermo lá de Cafarnaum. E então o Senhor poderia muito bem simplesmente ter, como a tantos outros, dito a ele: seja curado, e ele seria curado. Mas não. O Senhor Jesus, ele vira para aquele homem e diz: os teus pecados te são perdoados. E então começa ali algumas pessoas a questionarem, ele blasfemou. E então o Senhor Jesus, que sonda todos os corações e pensamentos, ele diz: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu digo a este homem: levanta-te e anda. E a Bíblia diz que naquele momento, aquele homem foi curado. Então, quer dizer, quando nós olhamos para a vida do nosso Senhor Jesus, quer dizer, toda autoridade foi lhe dada. Toda autoridade. É isso que a Bíblia diz. E o que o Senhor deseja com isso? É que esta autoridade, ela seja exercida por meio do seu corpo aqui na terra. Esse é o desejo do Senhor. Quer dizer, toda autoridade existe no Senhor para perdoar os nossos pecados. Ele já fez isso. Quando nós partimos o pão aqui, quer dizer, nós precisamos tocar esta realidade. E se existe em nós algo que não está em conformidade com a palavra de Deus, o que precisamos é de nos arrependermos, é de nos posicionarmos, é de entrarmos no local adequado no qual nós devemos estar. Porque o Senhor, ele já exerceu esse perdão dos nossos pecados. Agora nós precisamos ordenar a nossa vida. Precisamos ordenar a nossa posição. Nesta noite, que o Senhor possa dar uma palavra ao seu coração. Feche os seus olhos. Busque do Senhor uma palavra para a sua casa nesta noite. Para a sua família. Que o Senhor possa nos levar a estarmos nesse local adequado que Ele deseja que nós venhamos posicionar. Existe tanto de Deus para nós nesse tempo. Esse não é o momento de nós perdermos o melhor de Deus, mas é o momento de nós voltarmos para o Senhor. Se necessitamos de nos arrepender, nos arrependamos nesta noite. Se tivermos que ajustar algo com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, que possamos fazê-lo nesta noite. Se precisamos também ajustar isso no corpo de Cristo, com os nossos irmãos, que possamos fazê-lo também nesta noite. Reconhecermos, quer dizer, que existe uma autoridade
de Deus estabelecida. E que nesta noite nós possamos mergulhar na graça e na misericórdia do Senhor. E que possamos viver esta realidade daquilo que o Senhor deseja para nós. Que tenhamos um momento onde possamos buscar em Deus esta palavra. Assim como aquele centurião, ele disse: Senhor, libere apenas uma palavra. Se o Senhor, eu não preciso, no caso, ir, eu não sou digno de ir aonde tu estás. No meu telhado, eu não sou digno de recebê-lo. Mas libere uma palavra. Irmãos, uma palavra de Deus nesta noite, ela é suficiente para transformar, para restaurar aquilo que tanto nós precisamos do Senhor nesta noite. Que o Senhor nos abençoe por meio da sua palavra, no nome de Jesus. Amém.